E aí, oitavo ano, tudo bem? Bom, semana passada a gente parou exatamente aqui nesse slide e a gente vai estar dando continuidade aí a nossa matéria que é a nova ordem mundial, né? Então a gente viu a divisão do mundo entre norte e sul, que não necessariamente segue a linha do Equador, mas sim falar que os países desenvolvidos estão ao norte e os países subdesenvolvidos ao sul. Bom, quais são essas características dessa nova ordem mundial? A gente tem que lembrar que a nova ordem mundial ela vem pós Guerra Fria, né? Então, com o fim da Guerra Fria, com o vencimento do capitalismo, o mundo passa a se tornar um mundo capitalista e a gente entra no que a gente chama da era da globalização. A gente vai ver melhor isso semana que vem. Mas o que seria essa era da globalização? Percebam que todas as empresas aqui são empresas capitalistas que estão espalhadas aí pelo mundo, né? Então isso só é possível graças a essa nova ordem mundial que começa a investir cada vez mais e massivamente no capitalismo. Nessa imagem aqui, nessa chart, né, a gente tem uma brincadeira dos países, né? Países ricos, essa parte aqui corresponde aos Estados Unidos e Canadá. Aqui, miserável, que corresponde à Guiana. O Brasil está aqui, ele fala classe média baixa. Aqui, mais um outro pedacinho do Brasil, que é o Nordeste, que ele chama de pobre. No continente africano, por exemplo, ele chama a África de miserável, de pobre. A Europa, ele vai chamar de rica, né? Aqui, Itália, classe média alta, que não é tão rica quanto a França, quanto a Alemanha. Então, isso aqui seria uma charge, uma brincadeira de como ficou os países nessa nova ordem mundial. Bom, e aí que características são essas que a gente tem? As alianças entre as nações são feitas agora pelo grau de afinidade econômico, comercial existente entre um e outro país. Deixando de lado a questão ideológica, o que impera agora não é a questão de mercadológica. Ou seja, se agora a maioria dos países são capitalistas, né, eles já não precisam mais desse aliado econômico, político, porque a maioria dos países do mundo são capitalistas. Como eu falei para vocês semana passada, existem alguns países até hoje que se dizem socialistas, como é o caso da China, da Cuba, de Cuba, perdão, e Taiwan. Eu não me lembro agora e tem mais um, tá? Mas não são socialistas como no caso, como eram na Guerra Fria, tá? Mas eles ainda se dizem socialistas. O nível de poder de um país agora é medido pelo seu desenvolvimento científico e tecnológico, com destaque para o conhecimento científico nas áreas da informática e biotecnologia. Bom, se a gente já está vivendo a terceira revolução industrial, como a gente já viu que é uma revolução tecnológica, né? O mundo agora é capitalista, tem essa questão da globalização global. Então você vai medir um país pela força desse país através do conhecimento científico e tecnológico que ele tem. Os Estados Unidos é uma grande potência, né, que surgiu da nova ordem mundial. Por quê? Porque ele tem um conhecimento científico incrível, muito grande, e tecnológico também. Empresas, diversas empresas de informática que dominam o mundo hoje são dos Estados Unidos. Desculpa. E aí, outras características dessa nova ordem mundial. A questão econômica é a questão que mais fala nessa questão da nova ordem mundial. Então a gente tem aí surgimento de novos organismos internacionais, como o G7. O que é o G7? Engloba os 7 países mais ricos do mundo e a Rússia. Por isso, conhecido também como G8. Então, o que é G7 e G8? G7, os 7 países mais poderosos economicamente do mundo, G8, os 8 países. Não necessariamente que a Rússia seja, tá, o 8º país mais rico do mundo, mas
ela entra aí nessa nova ordem mundial e vai formar o G8. Daqui a pouco a gente vai ver uma tabelinha melhor. Bom, proliferação de blocos de poder na América, Ásia, África, Europa, enfim, todos os continentes. Ou seja, os outros continentes e os outros países do mundo encontram maneiras, né, de se ajudar economicamente, de se formar blocos econômicos, né, com a ajuda de melhorar a economia desse país, como é o caso da União Europeia, que isso é uma matéria que a gente vai ver também mais para frente. Aparecimento de uma ordem monopolar no que diz a respeito à questão militar, pois agora só existem uma superpotência militar nos dias atuais, que é os Estados Unidos. O que é monopolar? Uma única, né? Uma única potência. Então, o único país que ainda até hoje continua investido massivamente na questão militar é os Estados Unidos. Então, hoje, os Estados Unidos é a maior potência militar que a gente tem no mundo até os dias de hoje, que começou a se desenvolver aí na Guerra Fria, né, com a corrida armamentista, a corrida espacial, e eles não pararam. Até porque, pós-Guerra Fria, os Estados Unidos também travou guerras com o Oriente Médio, né? Lembra aí do atentado do 11 de setembro, que eles invadiram o Iraque, Afeganistão. Então, eles continuaram investindo nessa questão armamentista. Bom, aqui a gente tem o G8 do mundo, né? Os países com o maior número economicamente falando. O que é o BIP? Como é que a gente mede o G8? BIP, convertido pela taxa de câmbio, né, do ano. Valores em trilhões que ele converteu. O que é o BIP? É o que a gente chama de Produto Interno Bruto. Ou seja, tudo que um país produziu financeiramente em um ano. Primeiro lugar, então, nós temos os Estados Unidos. Segundo lugar, o Japão. Terceiro, a Alemanha. Quarto, o Reino Unido. Quinto, a França. Sexto, Itália. Sétimo, Canadá. E oitavo, Rússia. Eu falei anteriormente que não necessariamente a Rússia é a oitava. Hoje, a Rússia não é a oitava maior economia do mundo, tá? Mas ela ainda faz parte do G8 por conta aí de questões pelo fato de ela estar próxima à Europa. A Rússia é considerada um país bicontinental. Então, ela é tanto da Ásia quanto da Europa. Então, ela vai receber uma influência também da Europa e isso faz com que esse arrecadamento econômico que ela tem no ano seja grande e que ela entre aí no G8, tá? Então, G8 são os 8 países mais ricos economicamente falando, né, do mundo. Outras características da nova ordem mundial: aparecimento de novos centros de poder econômico, Japão e Alemanha. Um no extremo oriente, que no caso é o Japão, e outro dentro da Europa, que no caso é a Alemanha. Bom, por que ele fala isso? A gente tem que lembrar que o Japão saiu economicamente arrasado pós Segunda Guerra Mundial e a Alemanha, né, saiu economicamente arrasado da Guerra Fria, né, porque ela passou pela Segunda Guerra Mundial, que ela perdeu e aí economicamente ficou muito ruim. Veio a Guerra Fria, né, teve diversos problemas econômicos, principalmente da Alemanha Oriental, que era a Alemanha socialista, mas ainda assim ela conseguiu se reerguer economicamente, né, e se tornar um dos 8 países mais poderosos economicamente do mundo. Por isso que, durante o período da Guerra Fria, como a gente viu, todos queriam a Alemanha, né? Todos queriam controlar a Alemanha, porque a Alemanha, historicamente, sempre foi muito importante, economicamente falando. Observação: alguns autores classificam a China como um polo de poder emergente da nova ordem mundial, né? A China é um país que cresceu muito economicamente pós-Guerra Fria, né, nessa nova ordem mundial. E, por exemplo, a gente já tem produtos da China, né, chegando no mundo inteiro. Então a China está começando a dominar o mercado e está crescendo economicamente muito grande, como a Xiaomi, né, que é um produto eletrônico aí que já está dominando
o mundo. Então a gente tem diversos produtos, principalmente na questão da informática da China, que pouco a pouco já domina o mercado mundial. E aí, outra coisa que a gente tem também sobre essa questão da nova ordem mundial são os acordos políticos militares. Por mais que pós-Guerra Fria somente os Estados Unidos tenha investido massivamente nessa questão desse poderio militar, a gente tem novos acordos entre principalmente essas superpotências desenvolvidas que vêm da Europa, principalmente, junto com a América do Norte, que formaram aí novos acordos político-militares. Bom, o que é a OTAN? Os principais objetivos da OTAN: manter a ordem política dentro do continente europeu para proteger os interesses econômicos das potências ocidentais, manter vivos os interesses das indústrias armamentistas norte-americanas e europeias, reafirmar o poder militar nos Estados Unidos, no mundo multipolar. O que é aquele mundo multipolar que a gente viu? O mundo onde a gente não tem só mais Estados Unidos e União Soviética como era no passado, e sim agora essa questão econômica vem da Europa, da Ásia e do Norte da América. Conter de forma incisiva os avanços do terrorismo no continente europeu, resguardar os países membros das instabilidades políticas existentes no leste europeu e proteger os países do continente europeu de uma possível ameaça russa. Então, a OTAN ela vai atuar principalmente aí entre América do Norte e Europa. Então, foi um acordo, né, que os países europeus estabeleceram com os Estados Unidos. E a gente tem que lembrar que esse acordo já acontece desde o período de Guerra Fria, né? Quando os Estados Unidos, influenciando o mundo na sua visão capitalista, já mantinha diversos acordos com a Europa. Então, a OTAN nada mais é do que um acordo militar entre América do Norte, mas principalmente Estados Unidos e os países da Europa. Bom, a nossa aula hoje termina por aqui. Ela vai ser mais curta porque essa semana vocês vão ter 2 feriados. Então a gente vai diminuir um pouco o ritmo para que vocês consigam dar conta de todo o conteúdo que vai ser posto de todos os professores. Bem, na próxima aula a gente continua e, como diz a Itália, andrà tutto bene.